OAB de Minas Gerais. Boa noite a todos. Gente, eu sei que é segunda-feira, mas vamos de novo. Boa noite a todos. Boa noite. Melhorou bastante. Eu não gosto de ficar sentado, não sou imperativo. E é um prazer estar aqui. Quero agradecer em especial o presidente Itamar, a Kátia, o Gustavo, a Viviane, que não está aqui, teve que se deslocar a Belo Horizonte, e a minha amiga Maria Flávia, que hoje nós estamos aqui dividindo a conversa com vocês. Maria Flávia, eu estou sabendo que eles vão apertar a gente aqui, viu? Com muitas perguntas. Isso é bom, isso é importante. Então, mas quem atua com ética e prerrogativa não está acostumado com isso já, né, Maria? A gente já está acostumado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês para falar um assunto que é muito importante para a OAB. Talvez essa gestão ela seja a que mais valorizou a prerrogativa, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. O presidente Sérgio Leonardo, para mostrar para vocês o empenho dele desde o início, a primeira reunião que ele fez no dia 3 de janeiro, foi o primeiro dia útil da OAB, né, da gestão da OAB, ele fez uma reunião com a equipe de prerrogativas durante 4 horas, para definir quais seria a nossa linha de atuação durante toda a gestão. E ele nos deu uma missão, a mim, Marcos Aurélio, que é o nosso Procurador Nacional de Prerrogativas, adjunto, e o Inácio, que é o coordenador da Escola de Prerrogativas, que seria a seguinte missão: nenhum colega em Minas Gerais pode ficar sem a devida assistência de prerrogativas. Chega de acontecer isso em Minas, porque nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos anteriores a essa gestão, a prerrogativa ficou em frangalhos. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter 17 procuradores regionais contratados em todo o estado de Minas Gerais e delegados de prerrogativas. Além disso, nós chegou a ter 9 assessores em Belo Horizonte para tratar de prerrogativas. Na última gestão, o final dela foram 2 assessores em Belo Horizonte, um sistema de delegados de prerrogativas totalmente inoperante e apenas 3 procuradores regionais de prerrogativas. O sistema não funcionava, e-mails de advogados reclamando não eram respondidos, o sistema de plantão da OAB, infelizmente, também não funcionava a contento, apesar de muitas pessoas ali terem a vontade de resolver. Mas se uma diretoria não está empenhada em apoiar o sistema de prerrogativas, isso não acontece. E a prova disso é essa gestão. O presidente Sérgio Leonardo não fala nenhum não para prerrogativas. O nosso tesoureiro, Fabrício Almeida, mesma coisa, porque eles entendem que nós temos que ter uma efetividade no combate à violação de prerrogativas. Então, para isso, um dos primeiros passos que nós demos foi a criação da Escola de Prerrogativas. Por quê? Porque uma das maiores deficiências da defesa de prerrogativas é a falta de conhecimento. E não é só da sociedade, é a falta de conhecimento da advocacia. Não sei se vocês sabem, mas todas as pessoas que eram nomeadas em todo o estado de Minas Gerais, sejam na seccional ou nas subseções, nunca tiveram nenhum tipo de preparo para atuar. Eu iniciei minha carreira, digamos assim, em prerrogativas há 11 anos. O dia que eu fui nomeado como presidente da Comissão de Prerrogativas em Juiz de Fora, eu nem sabia o que era prerrogativa, vou ser bem sincero com vocês. E tive que aprender na marra, no dia a dia, estudando, conhecendo. Mas hoje, se vocês quiserem atuar como membros da Comissão de Prerrogativas, ou quiserem e devem defender as suas próprias prerrogativas, vocês têm hoje um sistema que prepara vocês para isso. A Escola de Prerrogativas é um curso que dura o dia inteiro. Gustavo fez, ele sabe como é que funciona. Preparando a cada um de nós para defender prerrogativas profissionais. Além disso, nenhum delegado de prerrogativas, nós temos 358 delegados de prerrogativas nomeados em todo o estado, nenhum deles atua sem ter passado, nem pode ser nomeado sem ter passado pelo curso de prerrogativas.
Porque nós entendemos que não é possível termos representantes nas ruas defendendo advogados no exercício da sua profissão se eles não tiverem um mínimo de preparo. Então, hoje nós temos um regimento que regula todo o sistema de prerrogativas e ele está prevendo ali a necessidade de se passar pelo curso. Nós já formamos mais de 2.000 defensores de prerrogativas em todo o estado de Minas Gerais. Quando o presidente Sérgio Leonardo fala que o nosso sistema é modelo, é verdade, porque inclusive o curso já foi dado em 2 seccionais, apoiando as outras seccionais do Brasil. Presidente Beto Simonetti, o presidente do Conselho Federal, ele sempre que pode diz que o sistema de Minas Gerais é o mais eficiente e o melhor do Brasil. E por que isso? Porque todos nós estamos comprometidos com a defesa de prerrogativas. Maria Flávia atua na ética, mas está sempre falando sobre prerrogativas, porque todos nós não tem advogado no exercício da sua profissão que não precise saber prerrogativas, não precise defender prerrogativas. Todos nós temos que defender prerrogativas. Além disso, temos feito cursos em todo o estado de Minas Gerais, em todo o estado de Minas Gerais, para levar o conhecimento de prerrogativas. O presidente Sérgio Leonardo está se empenhando pessoalmente, inclusive, numa nova etapa que nós estamos fazendo agora, que é levar o conhecimento de prerrogativas além das fronteiras da advocacia. Dia 8 amanhã, em Contagem, vai ter uma palestra unindo todas as faculdades de Contagem em um único local, em que os alunos vão ouvir sobre prerrogativas também. Porque hoje nós entendemos que as faculdades não formam exclusivamente advogados, elas formam profissionais do direito. Então, se nós levarmos... Vamos trocar de novo. Se nós levarmos o conhecimento de prerrogativas, a necessidade de se defender prerrogativas da advocacia aos alunos, amanhã nós teremos juízes conhecedores de prerrogativas da advocacia, promotores, servidores públicos, policiais militares, civis, guardas penais, o que for. Todo tipo de servidor vai conhecer prerrogativas. E eu gosto sempre de dizer o seguinte: defender prerrogativas não é defender a advocacia, é defender os direitos fundamentais do cidadão. Porque nós não temos uma única prerrogativa, que eu acho que aqui não é o problema. Vamos lá. Não, nós não temos uma única prerrogativa que é exclusivamente para a nossa profissão. Todas as prerrogativas da advocacia visam assegurar direitos fundamentais do cidadão. Quando nós tivermos uma sociedade consciente da necessidade de se defender prerrogativas da advocacia, nós poderemos dizer que, na verdade, estamos defendendo prerrogativas do cidadão. É muito importante que nós levemos o conhecimento da defesa de prerrogativas a todos os cantos. Eu não vou ficar aqui hoje dizendo para vocês o que é prerrogativas, nós todos somos advogados. O artigo 6º e 7º do Estatuto está aí à disposição de todos vocês. Eu pretendo fazer uma explanação um pouco mais genérica, para que a gente possa depois discutir questões pontuais, que eu já vi que o pessoal aqui quer fazer pergunta. Então eu acho melhor a gente gastar o tempo para a prática do que eu ficar falando a noite toda aqui sobre prerrogativas. E vou dizer para vocês, nem se eu ficar aqui a noite toda nós vamos exaurir o tema, porque ele é muito complexo. Apesar de serem só 2 artigos, existem inúmeras situações que devem ser ditas. Então, os ensinos, né? Sétimo A, sétimo B. Isso. Nosso estatuto hoje, infelizmente, é uma colcha de retalhos. Mas até que bom que é, no final das contas. Por quê? Porque muitas das nossas prerrogativas hoje estão mais asseguradas. Muitas das situações em que nós tínhamos que discutir em juízo, chegando muitas vezes até o STF, hoje já estão positivadas no nosso estatuto. Então, nós precisamos entender prerrogativas, porque se nós não soubermos das nossas prerrogativas profissionais, como que nós vamos defender o cidadão? Como que nós vamos defender os nossos clientes? Como que nós vamos exercer o nosso munus constitucional de defender a advocacia, de defender a cidadania?
Vamos ver se agora vai. Porque está gravando também, então vai precisar do microfone. Nós hoje, além dos 358 delegados de prerrogativas, nós temos também 20 profissionais contratados com um único propósito: defender advogados e advogadas em todo o estado de Minas Gerais contra violações de prerrogativas em processos administrativos e judiciais. Nós temos o sistema funciona da seguinte forma: nós temos as violações que estão ocorrendo de forma iminente. Nós temos, por exemplo, um colega que se encontra na Polícia Militar e ele quer falar com o seu cliente que está preso, e ele chega na Polícia Militar e fala: eu quero falar com o fulano de tal, que é meu cliente, está preso. E aí o policial militar vira para ele e fala assim: você não vai conversar com ele enquanto a ocorrência não for passada para a Polícia Civil. Qual que é a função do delegado de prerrogativas? Na verdade, o primeiro defensor ali é o próprio advogado. Então ele tem que virar e falar assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Meu cliente tem um direito fundamental de ter acesso à sua família e ao seu advogado. Olha só a importância, hein, gente? Nós somos equiparados à família na Constituição, hein? Então, ele tem direito fundamental a ser assistido por mim. E eu tenho a minha prerrogativa profissional na Lei 8.906 de ter acesso ao meu cliente onde quer que ele esteja preso. Porque no Brasil não existe preso incomunicável. Não existe preso incomunicável. Lembrem-se sempre disso. Então, chegando lá, o delegado de prerrogativas, depois do advogado não conseguir resolver a situação, ele vai tentar solucionar a questão com o comandante do policial militar, com quem for necessário. Se ele não conseguir, ele vai fazer o que nós chamamos de auto de constatação, que é um documento, como se fosse um boletim de ocorrência da OAB, em que ele relata todos os fatos que ele constatou naquele momento. E muito provavelmente no auto de constatação dele vai estar: o policial militar, fulano de tal, no dia tal, negou ao advogado fulano de tal o acesso ao seu cliente que estava preso de nome tal. Ok? Esse documento, ele vai para a procuradoria. Então a função do delegado é assistir o advogado naquele momento que está sendo violada a prerrogativa dele. Depois disso, o sistema precisa funcionar, porque não adianta nada ir lá fazer um auto de constatação, está aqui o seu auto de constatação, se vira. Não funciona assim. Então nós precisamos fazer o quê? A OAB, através da Procuradoria de Prerrogativas, através de seus assessores e procuradores regionais, ela ingressa com procedimentos administrativos e judiciais para fazer cessar esse tipo de situação. Ok? Nós podemos pedir entrar na corregedoria para que o policial militar seja punido. Nós podemos informar em juízo, por exemplo, que o cliente, através do auto de constatação, o advogado já consegue isso. Ele pode usar o auto de constatação, por exemplo, e informar o juiz, no momento da audiência de custódia, que ele não teve acesso ao cliente dele. Então foi ferido um direito fundamental dele e aquela prisão se tornou ilegal. Né? Agora, a gente poderia ter que tomar alguma outra medida judicial, digamos que nem na Polícia Civil, nem na unidade prisional o advogado teve acesso ao seu cliente. Então nós teríamos que tomar medidas efetivas para que o advogado pudesse ter devido acesso. Então nós temos um sistema de pronto atendimento a todos os advogados, que é o 0800, hoje não é 0800 mais, mas depois eu vou passar o número para vocês, que funciona 24 horas, com delegados de prerrogativas voluntários à disposição de todos os advogados de Minas Gerais para poder solicitar o pronto atendimento na defesa de prerrogativas. E temos um sistema de procuradores e assessores para poder auxiliar os advogados nos processos judiciais e administrativos. Vocês precisam conhecer como funciona o sistema para que vocês possam se utilizar deles. E para isso eu vou pedir uma coisa para vocês. Todo mundo pegando o celular aí, abrindo o Instagram agora, por gentileza. Adicionem, por favor, prerrogativas OAB-MG. Lá nós colocamos todas as notícias relacionadas a prerrogativas da advocacia, todas as nossas lutas, todas as nossas vitórias. É importante que vocês conheçam, porque é o seguinte: não é incomum, quase sempre que nós postamos uma vitória nossa lá,
um advogado entra em contato com a gente, olha só, estou passando pela mesma situação, não sabia que a OAB prestava esse tipo de assistência, então, por favor, como é que eu faço para poder formalizar um pedido de apoio? Então, vocês precisam saber quais são as lutas e as vitórias da OAB para que vocês possam se utilizar disso no dia a dia, tá? Quem quiser também pode me seguir, que eu também respondo mensagens, sinal de fumaça. Eu só não respondo, gente, Facebook, porque é coisa de velho, ô Maria Flávia. Eu estou andando com o Paulo Lenon, que eu... Não, só te dando exemplo. Você é muito mais novo que eu. E o Paulo Lenon falou comigo que Facebook é coisa de velho, então eu acabei com o meu. Mas Instagram tá lá, quem quiser mandar direct, postar alguma coisa no feed, eu respondo também. É Giovanni K. Aí aparece lá Giovanni KL, é só me adicionar. Quem quiser anotar meu telefone também, respondo mensagem. Todo mundo, eu sou famoso um pouquinho por responder a todo mundo, a toda hora. Só não respondo de madrugada, porque eu também às vezes durmo, né? Mas meu telefone é 32, porque eu sou do litoral de Minas, Juiz de Fora, então um DDD diferente. 98846 9930, quem quiser anotar meu telefone, 98846 9930. Agora, o mais importante, eu vou passar a andar com o QR Code para a gente colocar ali, porque ele adiciona todos os nossos contatos do plantão. Esse é muito mais importante que o meu, viu, gente? 31, todo mundo tem que adicionar isso aqui, viu, gente? Por gentileza. 31 97 121 5246. Presidente, tem grupo de prerrogativa? Eu vou falar de novo. Tem grupo de prerrogativa da subseção? Então, se puder colocar lá depois, 31 97 121 5246. Esse é o nosso telefone de plantão estadual. Vocês precisam desses contatos. O telefone do plantão é exclusivamente para atendimento de violação de prerrogativas. O da OAB, o Instagram da OAB e o meu pessoal está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Pegar informação de como pedir assistência da OAB, né? Eu falei para vocês agora, eu queria voltar um pouquinho, mas eu falei para vocês agora da questão da PM. Uma das grandes inovações dessa gestão foi em relação à Polícia Militar. Depois de um início institucional muito difícil que nós tivemos, porque a OAB há alguns anos já não conversava com as instituições, já não tinha acesso às instituições. Mas o presidente Sérgio Leonardo iniciou já a sua gestão recuperando essa relação institucional. E uma delas foi com a Polícia Militar. Uma das grandes dificuldades que nós sempre tivemos em todo o estado de Minas Gerais, há muitos anos os advogados criminalistas sempre nos relataram, foi a dificuldade do advogado na atuação com a Polícia Militar, sobretudo para ter acesso ao seu cliente quando ele estava com a Polícia Militar antes de passar a ocorrência para a Polícia Civil. E já no início nós iniciamos tratativas com a Polícia Militar e foi conseguido no final do ano passado um memorando inédito no Brasil, não existe outro. Para vocês terem uma ideia, foi objeto até de matéria no Conselho Federal a respeito disso, em que há uma previsão no POP da Polícia Militar, que é Procedimento Operacional Padrão do policial militar, em que ele tem que respeitar as prerrogativas da advocacia. Não sei se vocês sabem, mas o policial militar tem mais medo do comandante dele do que da lei. Então pode estar na lei. Se o comandante dele falar assim, dá uma cambalhota, e a lei fala que é proibida a cambalhota, ele dá a cambalhota. Então, a partir do momento em que nós tivemos esse memorando dizendo a necessidade de respeitar, são vários procedimentos. Tem o advogado preso, o advogado vítima e o advogado na atuação. Todas essas, a OAB participou ativamente da construção desse memorando e há ali a previsão de que tem que ser respeitadas as prerrogativas. Nós hoje temos casos pontuais, de vez em quando acontece, Belo Horizonte também acontece, mas às vezes no interior um policial não tem conhecimento desse memorando, e aí de repente liga um advogado para a gente no plantão e fala, olha, eu estou aqui, meu cliente está preso,
o REDS não está pronto, e a PM falou que não vai me dar acesso ao meu cliente, não quer nem deixar entrar aqui na unidade aqui da Polícia Militar, porque está fechada de madrugada, e eles falaram que não podem deixar eu entrar. Nós enviamos através do WhatsApp o memorando, falamos para ele o seguinte: converse aí com a autoridade policial, mostre esse memorando, se por um acaso ele insistir em não dar acesso, você vai pegar o 190, ligar para o 190, pedir para falar com o CPU de plantão, que é o comandante responsável por todo o plantão da região, e diga a ele que o policial militar está descumprindo o memorando, que eu não lembro o nome, tal. Nós não temos um único caso em que nós tivemos que mandar um representante da OAB depois disso. Porque hoje nós temos essa conquista, que é esse memorando da responsabilidade do policial militar. Se ele descumprir aquilo ali, automaticamente ele vai sofrer um procedimento na corregedoria. Pode ser punido, pode acontecer muita coisa com ele. Então hoje nós temos um respeito maior, o que não quer dizer que não aconteça um abuso, gente, né? Nós sabemos que mesmo positivado, nós temos profissionais que não atuam de forma correta, seja na advocacia, seja na Polícia Militar, seja na magistratura, na promotoria, mas para isso nós precisamos então contar com um sistema de prerrogativas da OAB. Quando nós não conseguirmos defender as nossas prerrogativas, nós precisamos acionar a OAB. O que a gente não pode é fazer o seguinte: chegou lá, não teve acesso ao cliente, não aconteceu nada, aí depois entra no WhatsApp daqui da subseção e fala: a OAB não fez nada, eu fui lá, não tive acesso ao meu cliente, onde estava a OAB para me apoiar? Aí a primeira pergunta que eu sempre faço: você ligou para a OAB? Você ligou para o presidente Itamar? Você ligou para o Gustavo? Ligou para a Viviane? Falou alguma coisa? Pediu apoio? Não pedi. Então não tem como. A OAB não é onipresente. A advocacia tem que acionar a OAB. Rede social não é lugar para reclamar de atuação. Rede social é para outra coisa. Quando a gente precisar de alguma coisa, tem que pegar o telefone, nem o WhatsApp não, é ligação via operador. Se não tiver crédito, que pode acontecer, não quero nem saber, pega e liga a cobrar. Liga para mim a cobrar, liga o telefone do plantão a cobrar, que atende, tá? Desde que nós acabamos com 0800, o telefone do plantão também recebe ligações a cobrar, mas a gente precisa acionar a OAB. E eu não estou falando para vocês que nós vamos ter vitória todas as vezes, não. Mas eu estou garantindo a vocês que isso já acontece em Minas Gerais, nenhum advogado vai ficar sem assistência, nenhum advogado vai ficar sem assistência. Porque a OAB tem que estar ao lado do advogado. O advogado tem que se sentir acolhido na OAB. Se ele tiver violação de prerrogativas, eu garanto a você, nós vamos estar lá com ele, ou com ela. Então conheçam o sistema de prerrogativas, estudem sobre prerrogativas. Nos próximos meses a gente deve lançar a atualização da nossa cartilha de prerrogativas, devemos lançar alguns manuais, participem dos cursos. Vai ter um curso aqui na região, só terei que vir aqui, depois eu vejo e falo para vocês, mas nós vamos ter o curso presencial de prerrogativas. Eu sei que às vezes, vou perder um sábado, é difícil, realmente é, mas eu tenho certeza do seguinte: se vocês participarem do curso, participarem das palestras práticas que a gente também está dando, depois, se a gente quiser, presidente, a gente pode marcar uma outra palestra também mais para o futuro, que é uma palestra que eu tenho feito e agora estou fazendo com o Marcos Aurélio. Nós fazemos o seguinte: prerrogativas na prática. Eu falo de audiência e o Marcos Aurélio vai falar do APF. Vamos embora. Vai falar do auto de prisão em flagrante. Porque nós precisamos também mostrar o seguinte: estamos numa audiência, o juiz calou minha boca, o que eu faço? É isso que nós vamos tratar nessas palestras também. Então, se tiver vídeo de prerrogativa, ouça. Se tiver palestra, participe. Se tiver curso, façam. Porque somente com conhecimento de prerrogativas, somente com conhecimento de como defender prerrogativas, suas próprias prerrogativas, e acionar a OAB, é que nós vamos conseguir resgatar o orgulho da nossa profissão. E é isso que nós temos feito nos últimos anos. Nós temos ainda um longo caminho, mas nós precisamos de todos vocês unidos. Deixem de falar mal da OAB. Só quem fala mal da OAB é o advogado. Fala em casa.
Só para aproveitar, a Patos de Minas Patos de Minas está previsto esse curso de prerrogativas para o dia 17 de fevereiro de 2024. Isso vai acontecer em todas as regiões e Patos de Minas está previsto então para o início, né, de fevereiro, no mês de fevereiro, e vai abranger também aqui a regional. Sobre os cursos, foi até bom o presidente ter falado a data. Nós começamos fazendo cursos virtuais porque a gente precisava primeiro preparar os delegados de prerrogativas para a atuação. E logo em seguida, nós começamos a fazer os cursos regionais. Fizemos 17 cursos regionais de prerrogativas presenciais, porque nada melhor do que o contato pessoal para a gente levar o conhecimento. A tecnologia veio para poder auxiliar a gente quando a gente precisa fazer essas transmissões remotas, mas assim, como eu às vezes gosto de citar o Paulo Lenon, ele fala que a advocacia é um esporte de contato, e realmente é um esporte de contato, até para o conhecimento. Quando a gente está olho no olho conversando, fica muito mais fácil da gente captar aquela informação. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme com aula online, eu não consigo prestar muita atenção. Mas no dia a dia, conversando, participando de curso, eu acho que ele funciona muito melhor. Então nós fizemos 17 regionais e agora estamos começando tudo de novo, fazendo em outras subseções, porque quanto maior a possibilidade de vocês fazerem esse curso e participarem, melhor para a nossa advocacia. E vou fazer um pedido para vocês aqui antes de terminar. Defendam as prerrogativas dos seus colegas. Se vocês estiverem em audiência e verem que um colega de vocês está sofrendo violação de prerrogativas, parem o que vocês estiverem fazendo e apoiem o seu colega. Se você estiver do outro lado, se você for um ex-adverso, não aceite violação de prerrogativas contra o seu colega. Você pode achar que naquele momento você, maravilha, vou ganhar essa ação. Você pode até ganhar essa ação por conta disso, mas você vai perder na sua advocacia. O seu cliente vai passar, mas a advocacia não vai passar para vocês. Então, somente quando nós nos unirmos, assim como temos muitas profissões que se unem, nós vamos conquistar realmente a valorização da nossa profissão. Agradeço a vocês, desculpe estender aí um pouquinho, acho que eu exagerei um pouquinho para variar. Tenham uma boa noite, estou à disposição para a gente conversar aqui, e caso não queiram falar aqui ou não lembrem do que falar aqui, podem me mandar mensagem, podem me mandar no WhatsApp, no celular, me ligar, eu estou à disposição de todos vocês. Tá joia? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradecemos ao Dr. Giovanni pelos ensinamentos. Informamos que ao final das palestras será dado espaço para as perguntas. Para a segunda palestra, convidamos a doutora Maria Flávia Cardoso Máximo, currículo, mestre e doutoranda em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara, faculdade na qual leciona Ética Profissional há 15 anos, pós-graduada em Direito Societário pela PUC Minas, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, 2003, formação gerencial do SEBRAE Minas, presidente da Comissão de Admissibilidade dos Processos Éticos Disciplinares do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB Minas Gerais, triênio 2022-2024, presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, ADCE-MG, segunda secretária do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Minas Gerais, IBDFAM-MG, e membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, com larga experiência na advocacia personalizada e artesanal. É reconhecida... Tá bom? Com a palavra, a doutora Maria Flávia Cardoso Máximo, que irá abordar o tema Marketing Jurídico Digital e Limite Éticos para os Advogados. Obrigada. Boa noite, boa noite. Eu também sou igual o doutor Giovanni, a gente fica, eu falo em pé, advogado fala de pé, eu gosto dessa atividade. Bom, gostaria de cumprimentar o conselheiro Luiz Felipe, que é conselheiro
da OAB. Obrigada por nos recepcionar. Presidente, doutor Itamar, muito obrigada por nos recepcionar. Conselheira Kátia, o Luiz Henrique. Eu lembro da gente naquele evento, da Conferência Mineira, e eu falei assim, eu quero falar em Patos, eu quero falar para vocês, presidente. E eu leciono ética profissional, para quem não me conhece, sou prima do Alexandre, Maria Flávia Máximo. Depois nós vamos conversar e ver o nosso parentesco. Leciono ética profissional há 17 anos e amo a advocacia. A advocacia, para mim, está no meu sangue. A advocacia, meu pai era advogado, e eu aprendi desde pequena o valor do social, do que é a justiça. A justiça é um valor social. E tenho essa paixão que corre na veia. Eu olho realmente assim, a função social nossa e como é importante a sociedade, essa entrega à nossa sociedade. Entrei na faculdade de Direito querendo realmente salvar o mundo. Hoje já tenho consciência que não consigo, mas achava que ia ser uma super heroína. Já que eu não poderia ser uma super heroína, no Direito eu ia me realizar como essa super heroína. E aí, deu certo ou não? Problemas sérios? Não, vai dar. E aí é interessante, doutor Giovanni, eu adoro suas palavras sempre, e amo, eu já fiz algumas anotações. Quando eu comecei a advogar, não advogar, mas estagiária, a gente já se acha advogada. E aí, quando eu comecei como estagiária, eu não esqueço uma vez no fórum, que foi logo quando colocaram as catracas em Belo Horizonte, aqueles detectores de metal, e uma advogada, ela estava com a bolsa, e ela passou na catraca, e a catraca, pi, 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 pi. Aí o segurança abre a bolsa. Ela falou, não, você não vai abrir minha bolsa. Não tem mandado de busca e apreensão específico, pormenorizado, não tem nada, está lá no artigo 7º, antigamente era o artigo 7º, puro parágrafo 6º e 7º, porque agora o parágrafo 6º está com H, até H, letras. E assim, super pormenorizado. Aí você vê quanto que da lei precisa de outra lei para fazer valer a própria lei. Agora eu achei muito, muito interessante, porque a palavra do doutor Giovanni ele fala, agora eu preciso de um memorando para poder fazer valer a lei. Gente, olha que descenso. Eu preciso de um memorando para poder fazer valer a lei. Lei complementar federal. E então, quando passou pipi, ela não vai abrir, a classe inteira se uniu. Eu não esqueço do meu pai indo até lá, de vários outros advogados, antigos advogados em Belo Horizonte, indo até lá e falando, não, ela não vai abrir a bolsa, não vai abrir a bolsa, não vai abrir a bolsa. E ficou aquela briga, então ela não vai entrar, não, ela vai entrar sim, essa é a casa do direito, advogado, artigo 133 da Constituição Federal, é indispensável a administração da justiça, sem advogado não há justiça, e vai entrar sim, então foi aquela força lá e até que mediou. Chegou, depois de mais ou menos umas meia hora, um delegado de prerrogativa, naquela época a gente não tinha essa competência toda que a gente tem hoje da turma das prerrogativas, eu fico com um orgulho danado deles, eu fico dividida se eu fico lá ou cá, mas a gente não tinha isso e eu lembro que foi a união da classe. E a classe se uniu e andou depois percorrendo, aí ela conseguiu entrar sem ser revistada, óbvio, ela não está na nossa lei, não pode ser, a não ser que tenha um mandado de busca e apreensão específica para melhorar, ela esteja sendo investigada como crime, com a materialidade de um crime possível, a questão da autoria. E aí nós conseguimos. E quando a classe conseguiu, eu como estagiária lá, também, achando que eu era advogada já, toda empolgada, animada com aquilo tudo, vendo, mágico para mim, aquela união da classe lutando por justiça. Porque quando a gente luta por prerrogativa, o Giovanni fala muito bem, a gente luta pelo direito do cidadão. É isso, a prerrogativa é direito do cidadão. Então, quando a gente luta por isso, então, aquele momento de glória, de felicidade de toda a classe unida, a gente saiu, no fórum, cantando o hino nacional, naquela época não tinha preconceito com o hino nacional, tudo bem? Então, a gente cantou o hino nacional no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, até o subsolo. E aquela união de classe, naquele momento, eu estagiária, para mim aquilo, assim, reverberou de arrepiar, eu arrepio. E eu falava assim, nossa, eu quero isso, eu sonho com isso. Eu formei, e quando eu formei, depois de formada, fui convidada a lecionar ética profissional. E por uma fatalidade do destino, meu pai quebrou o pé, era professor de ética, ele chegou na faculdade,
quebrei o pé, vou ter que operar amanhã. A Maria falou, você vai dar aula. Eu falei, como? Eu falei, não, você vai dar aula, a faculdade era nova, a do Helder Câmara, não tem outro professor para ir no meu lugar, você tem que ir. A lei está aqui, essa lei aqui, 8.906 de 94, e você chega lá e fala. Você sabe, eu tinha 5 anos de formada, ele, 40 anos de profissão. Você sabe o que eu sei, né, do direito, 5 anos. Então, esse caso, realmente, eu sempre conto em sala de aula e me marcou muito. E hoje, né, eu tenho uma função muito grande que, como eu leciono ética há 15 anos, 17 anos, e amo o que eu faço, eu sonhava muito com o Tribunal de Ética e Disciplina. Eu fui membro julgadora no Tribunal de Ética, em algumas gestões passadas, e me frustrou muito pegar o processo, e esse processo tem a prescrição. A pessoa chegou, né, uma cidadã, com uma instrução muito mais, assim, menos qualificada, menos informação. E quando ela chegou no tribunal, ela sem advogado, para fazer a defesa, um processo disciplinar, o processo dela estava prescrito. E aí o presidente da minha turma julgadora, que à época era ou até hoje é, né, um cidadão, um advogado, um colega fenomenal e muito clássico, muito educado, muito fino, falou com ela, olha, o seu processo prescreveu. Aí ela falou assim, mas o que é prescrição? Ó, passou do tempo de você ter o que você quer. Tá, mas passou do tempo por quê? Não, porque o processo ficou parado. Mas por culpa de quem? Aí ele abaixou a cabeça e falou, por culpa nossa. E naquele momento eu tive vontade de afundar minha cabeça assim, na sessão. Eu estava participando da sessão de julgamento e aquilo me incomodou bastante. E eu falei, não, eu não posso permitir um tribunal de ética dessa situação, porque, para mim, né, hoje, quando a gente fala assim, advogado é enrolado, advogado é corrupto, advogado é isso, advogado é aquilo, é por um número mínimo de turma, né, na nossa classe, que vai manchando a classe, passa impunes, e eu falei assim, não, isso não está certo. Então, hoje, no Tribunal de Ética, eu realizo uma questão que eu sempre falo muito quando o Giovanni fala, que é defender a prerrogativa profissional. Porque, para mim, a prerrogativa profissional, ela começa, meio assim, ovo ou galinha, sabe? Ela começa no Tribunal de Ética e Disciplina. Porque como é que eu vou virar para o magistrado, ou para quem quer que seja, e falar assim, não, você tem que cumprir a Lei 8.906 de 94, e eu, advogado, não cumpro. Eu, a própria classe, não respeito. Por que moral? Eu vou falar com o outro que ele tem que respeitar a minha lei se eu não respeito. Então, isso me tocava muito. E hoje o que a gente faz no Tribunal de Ética é isso. Mas eu vim falar de marketing, né, gente? Então, vamos lá. Mas é porque é uma paixão muito grande. E eu já acionei o Giovanni, então, se vocês precisarem, acionem mesmo. Já tive colegas que me ligaram com problemas de prerrogativa, e aí eu liguei para o Giovanni resolveu. Então, isso vale, é muito válido, sim. É importante vocês, né, ligarem sempre e estarem juntos. E uma coisa que eu sempre faço com os meus alunos é, na primeira prova, segunda e terceira prova e exame especial, tem uma questão aberta que eles sabem desde o primeiro dia de aula. Qual é? A questão é, qual é o número da lei do Estatuto da Advocacia e da OAB? Essa cai na primeira prova, cai na segunda prova, cai na terceira prova e no exame especial. E conforme, né, na primeira prova vale 1 ponto, na segunda prova 2 pontos, na terceira prova 3 pontos, no exame especial 4. Por que isso? Vocês lembram da Valéria, doutora Valéria, lá de Caxias do Sul, que saiu algemada de uma audiência? Vocês lembram desse vídeo? Impactante. E ela lá, eu tenho meu direito, eu quero o delegado, cadê o delegado? Ela chamando para o delegado a prerrogativa. E colegas, eu até repito, gente, colegas filmando, né? Porque eram colegas que estavam filmando ela. E ela ali com uma dificuldade enorme, sendo algemada em plena audiência. E por uma juiz leiga, que era uma juiz que tinha vindo da advocacia, um negócio assim completamente sem sentido algum. Duque de Caxias, na verdade.
Duque de Caxias, né? Você foi no Rio de Janeiro, foi Duque de Caxias. Eu falei Duque de Caxias. Caxias do Sul. Ah, falei Caxias do Sul? Ah, não. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Duque de Caxias. E aí, a doutora Valéria, eu tenho muito medo, sabe? Os meus alunos, eu sou meio pata, assim, com os seus patinhos. Eu já tive 8.000 alunos, 8.000 filhos. Então, eu tenho, assim, muita paixão por eles e eu fico com medo deles passarem por isso. E de não ter ninguém ali naquele momento para defendê-los. Um colega só filmando. Cadê a defesa da classe? Então, pelo menos o número da lei eles sabem. Porque se qualquer coisa acontecer, você vai falar o número da lei. Lei 8.906 de 94, tem lá minhas prerrogativas. Porque estão lá. Né? Então é importante. Mas, se eu não respeitar, eu não sou respeitada. Vamos lá. Bom, pode passar. Para mim, fazendo um favor, eu vou passar aqui. Muito obrigada, obrigada. Bom, então por que a escolha do direito, né? A gente tem lá o interesse pela área, o impacto social, a justiça social, em segundo lugar. Várias opções da carreira, né? Aquele negócio assim, não sei o que eu vou fazer, faz direito, né? Cada um tem assim, uma razão de fazer direito. Quarta, perspectiva financeira. Quinto, a influência familiar. Sexto, aí o status profissional. E lá por último, eu realmente não sabia o que eu queria, fiz direito. Né? Que isso é muito comum. Só que uma questão é certa. Nós somos vocacionados ao direito. Se estamos aqui hoje, é por uma vocação. E vocação nada mais é do que chamado. E um chamado de um valor social e necessário à nossa sociedade. Pode passar. Bom, justiça. Na pandemia, a gente viu, né, nós vimos o pessoal, né, a população toda, o mundo inteiro, indo para a sacada e batendo palma, né, os profissionais da saúde. Eu sonho com um dia que a população, o mundo inteiro, vai para a sacada para bater palma para o Poder Judiciário, para a Justiça. Viva os advogados, os magistrados, né? Os ministros, palmas, né? Eu sonho. E é o sonho, né, gente? Aí fala assim, Maria Flávia, mas você fica muito sonhadora com a justiça. Sim, fico. E é aquela questão da utopia, né, do Eduardo Galeano, né? Ele fala, a utopia é como um horizonte, eu caminho um passo, ela faça 2 passos, eu corro 10 passos, ela vai ao longe 10 passos. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E é esse caminho que eu faço, na busca da justiça e seguindo o decálogo de Couturi, né, que são os 10 mandamentos da advocacia, que tem lá pregado na minha sala. Bom, vamos lá. Está lá, né, nossa função social. Na lei, artigo 2º do Código de Ética e Disciplina e no Estatuto da Advocacia da OAB, lei 8.906 de 94. O advogado é indispensável à administração da justiça, que é a mesma frase da Constituição Federal do artigo 133. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Nós somos poder judiciário. Nós somos justiça. Sem justiça não há advogado. Vai falar, então o que acontece lá no juizado especial? Não sei. Não sei. A gente ainda vai descobrir, mas não sei. É indispensável. E aí você tem hoje assim, a questão de mediação do SEJUSP, do tribunal, várias coisas, né? Que nós também para advogados. Eu vou falar e todo mundo sabe que eu falo mesmo. Eu sou dessas que falo direto. Bom, vamos lá, pode passar, fazendo favor, meninas. A advocacia não é atividade mercantil. É função social. Não tem problema nenhum ganhar dinheiro com o direito. Não tem problema nenhum ganhar dinheiro com a advocacia. O problema é quando eu coloco como objetivo fim. E meu objetivo fim não é mercantilista, não é dinheiro. É justiça e paz social. É isso que está na minha voz. É por isso que você fez a faculdade. É essa a sua vocação. É essa sociedade que você tem que pensar qual você quer e qual o seu trabalho dentro dela. Não tem problema, falo de novo, não tem problema nenhum ganhar dinheiro com direito. O problema é quando você coloca ele como fim. E se você coloca ele como fim, sua advocacia acaba. Rápido, inclusive. Bom, na publicidade, então, a gente tem essa diferença, né? Propaganda, publicidade e marketing jurídico. A propaganda é a questão da mercantilização, então a gente não pode fazer. Mas o anúncio, a publicidade, ela é permitida. E hoje, pelo provimento 205 de 2021, a gente pode também trabalhar o marketing jurídico.
Bom, publicidade vem de público, então é aquilo que se torna público, eu tornar público o meu anúncio. Propaganda é quando há, né, uma propagação daquilo que eu quero vender, mas com o intuito de mercantilizar, de ter o retorno. Aí a gente chama daqueles laçadores do Tribunal de Justiça. Tinha do trabalho? Tinha laçadores aqui? Eu ainda tenho. Nos fóruns que ficam lá na porta assim, parecendo que tá vendendo droga, né? Advogado. Né? Passando assim. Né? A delegacia tem mais, né? O advogado de porta de cadeia, né? Que a gente chama. Então a gente tem isso, né? A gente sabe que existe. É assim, só que propaganda não pode. A publicidade, lógico, pode. Ela é permitida, ela é necessária, ela é possível, ela tem que existir. A sociedade precisa dessa publicidade. E o marketing jurídico nada mais é do que a estratégia do que a gente faz para atingir a nossa publicidade. Não para fazer, pode passar, captação de clientela, mas sim prospecção de clientes. O nosso marketing ele deve ser de conteúdo, né? Eu acho ótimo, porque hoje, se você não tem conteúdo, se você não agrega valor na sua publicidade, você não vende nada, inclusive, né? Nenhum produto. Então a gente transforma isso para a advocacia, que a gente não vende, lógico, a gente não vende justiça, mas a gente percebe isso. O nosso conteúdo já é o que agrega valor, né? Eu falar sobre a lei de adoção, eu falar sobre, né, o que é conteúdo jurídico. Eu tenho conteúdo jurídico, né, eu tenho conteúdo mesmo jurídico, que eu vou alertar a sociedade de alguma norma, de alguma mudança, da instrução jurídica, e os meus dados profissionais. Bom, e aí fala assim, eu devo primar pela sobriedade e discrição. Ele tem que ser discreto e sóbrio. Ô, gente, o que é discreto? Eu sou discreta. Né? A gente pensa assim, bom, são conceitos muito subjetivos. Às vezes o que é discreto para mim não é discreto para você e vice-versa. Quem vai decidir isso? Né? Então, é muito tênue, assim, é muito delicado essa situação do marketing jurídico, mas a gente tem que ter um bom senso. Isso é fato. Bom, o que pode? Pode anúncio pago, digital, pode divulgar qualificação e títulos, desde que seja ligado ao direito, pode divulgar atuação profissional, desde que não coloque, né, a decisão judicial, né, lá não pode, desde que não coloque, o que eu tenho recebido muito no Tribunal de Ética, o sujeito filmando a audiência, olha aqui, eu na audiência, olha, pô, quebrou o sigilo profissional, já está a testemunha lá, tudo. Né? Eu tenho a questão de dados, né, a imagem do terceiro. Não, volta lá, porque ele está passando sozinho, eu acho. Ah, pode, tá. Pode, anuários e premiações, posso participar, mas não pagos, desde que sejam, né, os corretos, porque a gente vê que muita premiação é paga, né? Assim, outro dia ligaram para mim e falaram assim, você vai ser premiada e tal. Que legal, que bacana, muito obrigada, que honra. R$3.000, você ainda tem que trazer. Mas assim, olha, se você conseguir 2 pessoas para pagarem, você não paga. Eu falei, não, mas eu estou sendo homenageada? Não é homenagem, né, gente? Convenhamos. Né? Porque eu tenho que pagar para ser homenageada? Não. Então o resto não vem da homenagem em si, né? Que é a honra, né? Pelo trabalho feito, não. Bom, pode Google Ads. Google Ads é fantástico, tem dado um resultado enorme para a advocacia, gente. Isso aqui, os meninos jovens estão assim, nadando de braçada no Google Ads. Os meus meninos, eles estiveram outro dia no escritório, que eu sempre recebo todo mundo lá no escritório, e eles foram me mostrar o Google Ads dele, chega mensagem de causa para eles de 5 minutos. Causa trabalhista, cliente, tudo, eles vão respondendo. Pode Google Ads, pode o chatbot, que é aquele chat que já, você entra no site da pessoa, já tem lá o WhatsApp, perguntando assim, o que você deseja? Qual é o seu problema jurídico? Pode. Grupos de WhatsApp? Posso, né, gente? Mas desde que eu tenha realmente uma preservação de sigilo. Então, por exemplo, esse grupo de WhatsApp, eu respeitando as normas do Código de Ética, eu posso montar um grupo de WhatsApp e falar assim, olha, eu vou aqui passar instruções sobre alienação parental, por exemplo. E aí monta esse grupo de WhatsApp. Pode YouTube, live e podcasts. Mas sempre respeitando o quê? A descrição e a sobriedade e o conteúdo jurídico. Tá? O que é discreto e o que é sóbrio, a gente ainda vai ver. Bom, vamos lá. Não pode. Eu não posso induzir a litigar. Né? Então, aquela coisa assim,
Compre batom. Vocês lembram, gente? Daqui da minha idade tinha aquela propaganda assim: compre batom, compre batom. Vocês novinhos não sabem, não. Vocês estão nem eu nasci. Então, compre batom. Que era porque a publicidade assim que você tem que comprar. Né? Não adianta isso mais. A gente não pode, né? Litigue, né? Entre na justiça contra o seu patrão. Debate 13 mil, né? Assim, eu via, né? Se abria o classificado, gente, né? Porque não pode divulgar valores, anunciar consulta grátis. Consulta grátis 0800. Aqui nós temos uma tabelinha, olha, gente, execução tá só 30. Tá 30 execução. Você pensa, gente? Só no êxito. Anuncia só no êxito. Quebrar sigilo profissional tem acontecido direto. Vários processos éticos disciplinares de quebra de sigilo profissional, porque filmou, tirou foto, publicou no Instagram, no Facebook, decisão. Adoro isso, gente. Indiscrição e ostentação. Você não pode ser indiscreta nem ostentar. Ô, gente, eu acho isso aqui, vou ser muito sincero, coisa de gente invejosa, sabe? Porque não pode, um coleguinha não pode ter, que eu também vou ficar, né, ali com inveja, com ciúmes do outro. Mas, enfim, está lá no provimento, né, no 205 de 2021. E uma razão disso é muito sério, porque, querendo ou não, hoje na sociedade, não é todo mundo que tem um pensamento, né, muito coeso, né? Então, a pessoa acha que porque o outro tem, é que ele é bom, né? Eles confundem um ter com um ser, né? E é essa ostentação que o Conselho Federal falou, não pode ter ostentação, porque senão a gente vai pegar aquelas pessoas mais realmente, né, ignorantes, que pensam que porque tem, são bons. E na verdade não é por aí. Bom, não posso anunciar em conjunto com outro advogado, atividade, lógico, nem divulgar em espaço físico e público. Aí você vai pegar o elevador, tá lá o cartãozinho do advogado, aí você vai lá pagar o almoço lá na balança do quilo, tá lá o cartãozinho de advogado. Não pode. Anunciar em conjunto com outra atividade, aí você pega o jornalzinho do bairro, o jornalzinho da igreja, tá lá contabilidade, advocacia, padaria, tudo. Não pode. Induzir a erro ou promessa de resultado, gente. Promessa de resultado. Tem demais. Negócio daquele aplicativo de viagem, né? Receba o seu dinheiro de volta. E gente comprando direito de terceiro. Advogado comprando direito de terceiro. Isso eu arrepio. Isso eu tenho vontade de matar. Desrespeitar a classe e dignidade da profissão. Porque realmente, gente, é o que eu falo. É onde a defesa da prerrogativa começa. É no Tribunal de Ética e Disciplina. Quando eu vou falar, eu falo assim, aqui não tem caça às bruxas, pelo contrário. Eu defendo advogado lá com unhas e dentes. Chega lá ofício de tribunal, de juiz e tal, filhão, se não tiver condição, aqui não. Mas, advogado, pegou dinheiro de cliente, comprou, enganando o cliente, direito de cliente, aqui não. Porque a classe minha não é isso. Minha classe trabalha com valor social e justiça, e eu sonho pelo dia que eles vão na sacada bater palma pra gente. Bom, pode passar. Mas aí, eu recebi essa mensagem de uma ex-aluna que, inclusive, é professora. Gente, olha isso, meus alunos brincam, mas eu tenho orgulho, tá? Ela é presidente atualmente da comissão de marketing. E aí ela pediu que eu desse uma palestra de marketing e ela me mandou essa mensagem. Oiê, Maria Flávia. Ela sabe que essa mensagem está aqui, tá, gente? Foi com a permissão dela. Maravilha. Queremos a sua experiência junto à comissão de admissibilidade dos cases que chegam até você. Quais são os maiores erros como advogado pode acertar no marketing e publicidade, como a OAB processa isso? Algumas das opiniões que temos ouvidos pelos ambientes da advocacia são, abre aspas, eu faço porque a OAB não faz nada, fecha aspas. Abre aspas, eu faço porque a consequência é muito menor do que eu continuar ganhando, fecha aspas. O objetivo é mostrar a sua vivência e levar esse conhecimento orientativo a partir de sua experiência aliada à legislação. É um modelo de aula mesmo, então pode ficar bem à vontade. Trazer exemplos na medida do possível. Beijinhos. Linda. Mas isso aqui pegou no meu cara. E é isso que eu mostro para vocês. Vamos lá. Continuando. Próximo, por favor. Estrutura. Na OAB, hoje a gente tem a seguinte estrutura. A gestão do Sérgio Leonardo trouxe, sim, inovação, avanço. Eu adorei aquele vídeo dele, ficou fantástico. Eu não tinha visto, presidente. Fantástico. Muito obrigada. E é essa a estrutura que a gente tem hoje, na questão da defesa da advocacia dentro do Tribunal de Ética e Disciplina e tudo mais.
Bom, a gente tem a fiscalização. Fiscalização de quem? Fiscalização de vocês. Todos nós somos fiscais da classe, da preservação da honra e do valor da advocacia como valor social, justiça. Bom, se eu fiscalizo e vejo que algo tem errado, o que eu tenho que fazer? Mandar reclamar para o presidente? Não, gente, vamos conversar, vocês estão numa subseção. Você vai reclamar do vizinho? Aí o vizinho não olha, não dá bom dia, não é difícil, né? Constrangedor, essas coisas, né? Não. A gente tem hoje, pelo provimento 205 de 2021 do Conselho Federal, a obrigação de cada seccional ter a própria comissão de fiscalização da atividade profissional da advocacia. Então vocês vão fazer essa denúncia. Olha, o colega X não está respeitando a classe. Verifique, por favor. Aí o que ele vai fazer? TAC. A comissão de fiscalização, em conjunto com a comissão de marketing jurídico, vão chamar e vão instruir. Falar, olha, não pode, porque é o que o Giovanni falou. A própria classe não conhece a própria lei. Os próprios provimentos. E é isso. Então, o TAC, o termo de ajustamento de conduta, vem para quê? Para chamar o advogado e falar, olha, você errou, mas está aqui o TAC, assina aqui, muda, beleza? Estamos respeitando a classe, vamos embora. Ponto. E aí, você só pode fazer um TAC, né, gente? Porque senão vai ficar lá, faz um TAC, faz outro TAC, faz terceiro TAC, não, só um por vez. Tá? Não pode fazer mais de um, não. Então, a comissão, porque se não der certo, vai para a comissão de admissibilidade do tribunal, o Tribunal de Ética e Disciplina, a gente instrui, vocês instruem na subseção e julgamos lá. Próximo, por favor. Bom, vamos lá. Próximo. Matérias mais julgadas. Primeira delas, abandono de causa. Segunda delas, publicidade. Publicidade é a segunda. Flávia, o abandono de causa, normalmente é aquilo que vem do juiz comunica? É, do juiz. Aí o índice disso, de não condenação, é gigantesco. Aqui. Depende, né? Se causar prejuízo, né? Mas a gente sabe que alguns causam prejuízo. Mas o índice é muito grande aqui da absorção. Nós recebemos muito. Segundo é publicidade. Então, assim, a OAB não faz nada, é muito perigoso você contar com essa afirmativa e com essa crença. Porque ela está fazendo. E aí, próximo, por favor. Segunda. Peraí, volta um pouquinho. O terceiro, olha aqui, apropriação de valores, gente. Você acredita? Tem advogado que retém dinheiro de cliente, mas assim, coisa pequena, sabe? Todos os dias, eu assisti uma vez uma palestra que falaram assim comigo, né? Na palestra, o palestrante falou assim, em determinada hora, Trocati, falou assim, eu rezo todos os dias para não encontrarem o meu valor. Eu rezo todos os dias para não encontrar o meu valor. Eu era novinha como vocês, e falei, não, tem valor, ele tem valor, não, fiquei frustradíssima, achei aquilo um absurdo. Hoje, com 20 anos de profissão, nos meus 45 anos, eu rezo todos os dias para não encontrar o meu valor. Porque eu fico pensando, sabe, como ser humano, nós somos fracos, frágeis, somos passíveis de erros, como todo ser humano, né? Tem ninguém aqui, né, que errou. E aí, quando foi que o colega do meu lado encontraram o preço dele, sabe? E ele foi pro lado negro da força, né? Que a gente não fala mais também negro, né, gente? Agora eu vou me corrigindo e me perdoa aqueles, né? Então, por um lado errado da força. Né? E a gente vai mudando como sociedade. Essa construção social é muito importante para todos nós. Então, na advocacia, né, nós representamos a defesa do cidadão. Nós somos o elo do poder judiciário, né, do cidadão ao tribunal, ao poder judiciário. Nós defendemos a verdade do cliente. Advogado mente? Não. Advogado defende a verdade do seu cliente. E advogado que é mentiroso, o tribunal todo conhece, todo mundo sabe. Fala assim, lá vem aquele advogado que mentiu, aquele advogado que é mentiroso. Apropriação, prejudicar cliente. Imagina, retenção abusiva, né? Aquele que ama o processo, fica com ele a vida inteira. Mas acontece que, por exemplo, você tem inventário, gente, que só não tem litígio, não tem parte e tal. Você ficou com o inventário porque você está esperando a secretaria resolver. E aí vem o juiz já faz um ofício para a OAB. Não, de jeito nenhum. Lá eu defendo a advocacia. E o exercício legal da profissão, né, gente? Advogado sem ser advogado. Estagiário advogando sem ser advogado. Estagiário com escritório de advocacia sem ser advogado. E
pratica atos além da profissão. Próximo, por favor. Então, a gente não pode a captação, mas pode sim a prospecção de clientela. Então, isso é sim permitido. E prospectar cliente nada mais é do que encontrar potenciais clientes. Por isso que hoje se fala muito em nicho, né? Você tem que ter um nicho na advocacia, um nicho na advocacia. Eu venho de uma época que o advogado entendia mais ou menos de tudo, né? Eu advogo agora civil, família, né? Em pouco empresarial. Quando me atrevo demais, tem os meus parceiros. Tem o meu parceiro no escritório, que é trabalhista, o criminalista. Inclusive, depois que eu levei o criminalista, o número de processos meus de família que envolvam o processo criminal, gente, é 70% dos meus processos de família envolve o criminal. Eu fico chocada com a sociedade. Enfim, vamos lá que isso é uma outra palestra que eu vou fazer para vocês. Bom, a comissão de admissibilidade, nós diminuímos então o acervo em 51%. Primeira coisa que eu cheguei, quando eu cheguei na comissão, que eu fiz, né, o presidente Sérgio me chamou no terceiro mês, mais ou menos, de gestão dele, e ele estava lá meio complicado lá, ele, Donaldo, vendo quem iria, e eu, assim, um sonho danado de participar desse projeto, não participei da eleição, mas eu era chapa 3 desde pequenininha, porque eu sempre fui oposição na OAB, eu sempre lutei pelos meus direitos, sempre falo mesmo, e Sérgio, eu e Sérgio e Chalfun, nós estávamos na campanha em 2018 juntos, mas nessa última, com a doença do meu pai, eu não deu para participar. E foi até bom, porque querendo ou não, o Tribunal de Ética e Disciplina, ele tem que ter uma pessoa imparcial, né, um presidente imparcial, e eu procuro buscar isso. Bom, estamos lá, então, e diminuímos 51% do arquivo. A primeira coisa que eu cheguei foram processos prescritos. Eu não vou deixar chegar isso num colega, num voluntário. Eu já vou, de ofício, arquivá-los de plano. Já arquivei todos. Mexi muito. Continuando. Vamos lá. Agilidade nos processos. Não, o processo não fica parado. Contamos com a subseção. Mandamos cartas para os presidentes da subseção. Olha, o processo não fica parado. A responsabilidade vai ser do presidente da subseção. Gente, vocês imaginam. Doutor Itamar, a responsabilidade de um presidente de subseção é muito grande, né? Nossa, eu fico impressionada, porque eu na comissão de admissibilidade, eu já tenho uma pressão enorme, imagino o senhor. Então, assim, mas a gente faz o trabalho que a gente consegue, né? Que a gente dá conta de entregar, e o trabalho está sendo muito bem feito aqui. Parabéns pela sede, estou assim, fantástico. E parabéns também a Kátia aí, Luiz Felipe, né? Todos vocês, Alexandre, ex-presidente. Eu vi sua foto lá, você já foi presidente? Não. Aparece o meu ex-presidente. Hã? O Cristiano, o Cristiano, né? Mas eu participei de todos os cargos, praticamente, menos presidente. Pois é, né? É muita responsabilidade de ser presidente, né? Também não quero não. Deixa isso para os outros, mais guerreirões. Bom, então a gente tem a diminuição do acervo em 51%. Vamos lá, próximo. O acervo de processos do Tribunal de Ética e Disciplina, o doutor Donaldo faz um trabalho fantástico, né? Eu gosto demais do doutor Donaldo. Ele falou assim: Maria Flávia, manda um abraço lá para Patos e fala que aqui o advogado não pode roubar, Maria Flávia. Não pode roubar. Ele tem aquele bigodão assim, né? Ele fala: não pode roubar não pode, roubar não pode. Então, eu mando um abraço para todos vocês, presidente do Doutor Damar, manda um abraço para você, para toda a subseção, e falou: olha, o advogado não pode roubar. Né? Então, lá no Tribunal de Ética e Disciplina, nós vamos começar o ano, né, já 2024, com 0 processos para julgarem. Né? Então, aí eu vou mandar para ele julgar. Porque nós já tivemos 2.000 representações que ingressaram em 1 ano e meio de gestão, você pensa, depois da pandemia. Vamos lá. Obrigada. Execução do TED. Gente, olha isso, nunca foi executado. Você não via advogado sendo suspenso, você não via advogado sendo excluído, você não via advogado sendo censurado. O doutor Alexandre Felipe Laranjo, ele está fazendo um trabalho incrível. Foram 266 suspensões, suspensão preventiva 7, censura 106, exclusão 9, prescrição 129, consultas, porque também são feitas as consultas no Tribunal de Ética e Disciplina 23, advertência 118. Tem trabalhado, gente, dia tem trabalhado, mas tem trabalhado que você não tem noção. Eu chego, minha mesa é enorme, eu fico lá, e fico, entrego, e a gente assim, é um prazer muito grande, porque a gente vê o resultado. E a gente vê o resultado disso com vocês, na classe, na área do trabalho. Vamos lá. E aí, né, então aquela pergunta, né, eu faço porque a OAB não faz nada, já consegui resolver, não consegui? Está resolvido o processo? Tá. Então vamos lá. Não,
meça aí pro novo. Eu faço porque a consequência é muito menor do que eu continuar ganhando. Bom, quando eu me formei e quando eu tirei a carteira da ordem, né, minha carteira 96280, meu pai, ele me entregou uma carta para minha filha Maria Flávia. E ali, com a advocacia toda dele. Depois eu vou um dia compartilhá-la com vocês, gostaria de compartilhá-la. Quem quiser, depois anota meu telefone, que tem também aí, e me manda que eu mando a carta para vocês. E essa carta, ela serve de um consolo muito grande para mim. Porque sempre que eu tenho uma dúvida na profissão, alguma dificuldade, algum desafio, eu volto na minha carta. Aí eu falei, vou lá na minha carta, vou ver minha carta. E aí, vamos lá. Eu fui pensar no marketing, né? E pensando no marketing, pode passar, por favor. A gente tem o marketing, né? O puro, simplesmente são marketing, são os 4 P's de Kotler, né? Os 4 P's de Kotler é praça, produto, promoção, preço. Produto, praça, promoção, preço. O produto, a estrutura do produto é toda estratégia. Por isso que fala marketing jurídico é estratégia do marketing do nosso anúncio, da nossa publicidade. Tem praça, produto que eu tenho, o meu serviço, a praça onde eu vou, né, advogar, o preço, né, de acordo com o mínimo da tabela da ordem, né, o mínimo da tabela da ordem, e o máximo. O céu é o limite da ordem. O céu é o limite. E a promoção, que é justamente a questão da minha publicidade. Pode passar. Desligou. Próximo. Aí, então eu voltei na minha carta. Então eu lá, eu e papai, e eu vou ler para vocês então a parte da carta que eu achei que poderia enriquecer. Se vocês me permitem a vênia de ler, e é um textinho grande, mas eu acho que vai valer a pena, gente. Olha, a ética é a força da nossa autoridade. A nossa arma, a caneta, hoje o computador. É através do nosso procedimento, do nosso agir, que nos impomos e nos fazemos conhecer. Nunca tenha medo de ser honesta e de dizer a sua verdade. Age de acordo com a sua consciência e tenha humildade para reconhecer seus erros. Nunca se julgue superior ou inferior a ninguém. Todos somos humanos e, como seres humanos, dignos de todos os respeitos. Não se curve diante dos poderosos e muito menos tripudie sobre os fracos. A vida é passageira, é muito rápida. Viva cada momento como se fosse eterno e goze dos momentos prazerosos. O humor é importante e seja capaz, ainda que em momentos tristes, de ver o lado alegre das coisas. Outro dia, li um pensamento muito interessante. Se tudo foi criado por Deus e é bom, como explicar o mal? A explicação é simples. O mal é um bem que a nossa miopia nos impede de enxergar. Portanto, abra os olhos e veja sempre o lado bom da vida. Hoje, a vida tem muito de fantasia e a ânsia pelo sucesso faz com que as pessoas se extrapolem. A competição é um lote, onde cada um quer parecer ser mais ou ter mais do que o outro. O mesmo acontece, infelizmente, na advocacia. Muitos procuram aparentar o que não são, ter o que não tem. E nessa selva, tudo é válido. Não entre nessa. Pode passar, por favor. Terminar, né? 20 anos. Há 20 anos atrás. E aí eu botei os 5 P's de Jacob, né? Com o Kotler. Produto, praça, preço, promoção e princípios éticos. Porque marketing, né? Uma estratégia do marketing é você ter o quê? Autoridade, né, gente? E se você não tiver princípios éticos, você nunca vai alcançar a autoridade, que é fundamental em qualquer estratégia de marketing. Então, por favor, essa pergunta eu faço porque a consequência é muito menor do que eu continuar ganhando? Não entre nessa. Afinal, muito menor será a sua autoridade. Né? Então é isso. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Esse QR Code é a cartilha da publicidade na advocacia que a Natália Araújo, a presidente da comissão, fez junto com o Alexandre, vice-presidente, e a turma toda do marketing. E é um trabalho deles, é importante essa cartilha e vale muito a pena. Gente, um abraço enorme.
quem quiser se voluntariar, nós somos 210 hoje, membros do Tribunal de Ética e Disciplina, contando como julgadores, advogados ativos, advocacia jovem, toda advogada da ativa, e membros do parecer técnico, né, do relatores da primeira fase, que é lá comigo, na Comissão de Admissibilidade, e na segunda fase do Tribunal de Ética e Disciplina. Aqueles que que quiserem se voluntariar no trabalho conosco, podem me procurar no meu Instagram, no meu celular, tá lá 999533530, né? Porque eu não sou do litoral, né? Não sou do litoral de Minas, sou de Belo Horizonte mesmo. E fica aí, então, o meu abraço a todos vocês. Muito obrigada pela noite de hoje. E quero ouvir de vocês, porque esse sonho, né, que eu tenho de percorrer Minas, ele começa esse semestre. Eu não sou mais, esse semestre eu não estou lecionando, eu só vou dar 2 seminários na faculdade, porque eu quero, de fato, rodar Minas e saber o que os meus colegas pensam sobre ética profissional, sobre o Tribunal de Ética, e saber se eu realmente posso ter, né, essa convicção de que a gente caminha para uma utopia dessa justiça e que a gente não deixe de caminhar esse movimento. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, presidente Tamar. Obrigada, Kátia, Giovanni, Gustavo.